Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, guerreiro, guerreira, que está aí nos escutando, nos assistindo. Bem-vindo. Aquele podcast que foi criado para descomplicar a governança territorial, que é complicada, né? Estou aqui com o meu convidado aqui, ainda não vou falar quem mas lembrando, eu sou o Marcelo Tavaroni, estou aqui no estúdio da Forast aqui em São Paulo. Lembrando que em São Paulo nós estamos, né? E a primeira temporada foi lá no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. E a próxima temporada vai aparecer aqui o meu e-mail. Vocês podem mandar e-mail para o meu e-mail direto aqui pedindo para ser na sua cidade, né? Tem várias empresas aí em Recife, em Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis, Belo Horizonte. Onde vocês mandarem e-mail, a gente vai. Lembrando que o podcast é itinerante. Por que a gente faz isso? Porque as pessoas têm as suas sedes, né? Fica mais fácil. Por exemplo, meu convidado está aqui, ele não é daqui de São Paulo, mas ele mora aqui em São Paulo. Então, para ele participar do podcast, fica mais fácil sendo aqui. Por isso que nós estamos aqui, tá? Hoje a gente tem, nesse convidado, uma oportunidade, eu diria, de muito conhecimento técnico na prática, né? Esse cara já trabalhou em diversas empresas. Ele não chega a ser um dinossauro da governança territorial como eu, como o Miguel, que esteve aqui mais cedo, né? Mas ele tá ali, já trabalha há muitos anos no setor elétrico, já trabalhou com borda de reservatório, com projeto eólico, com linha de transmissão, e já há bastante tempo, acho que linha de transmissão já bateu o recorde aí, ainda não. Ainda é borda de reservatório que foi mais aí. Então tem muita experiência aqui para dividir com vocês. Pega a caneta, se quiser anotar alguma coisa. Pelo menos pega o fone, liga o Spotify aí, o YouTube. Se quiser até na televisão, dá para ver o YouTube na televisão. Até o Spotify dá para ver na televisão hoje. Para vocês assistirem esse bate-papo aqui, que certeza vai trazer muito conhecimento técnico legal na prática para você tirar suas dúvidas. E no final, eu já adianto que ele vai botar o e-mail dele na tela para vocês, se quiserem fazer um benchmark com ele, entrar em contato com ele para tirar dúvida, fazer relacionamento, network mesmo, vocês vão poder mandar, tá? Então, eu queria agradecer ao Sérgio. Muito obrigado por você estar aqui, por você gastar seu tempo aqui conosco, né, com o intuito do podcast de geração de conteúdo para o mercado. E eu queria, Sérgio, começando que você se apresentasse, que você falasse um pouquinho de você. Tudo bem, Tavaroni? Obrigado pela oportunidade aí, parabéns pela grande iniciativa aí de estar levando todo esse conhecimento de gestão territorial já há alguns anos aí, né? Isso é muito importante aí para a classe fundiária que atua não tão somente no setor elétrico, mas como um todo, né? Perfeito. Tá? Tavaroni, eu sou o Sérgio, né? Mais conhecido aí no mercado como Sérgio Alencar, tá? Tenho 43 anos aí, já há pouco mais aí de 15 anos aí, com alguns trabalhos no setor elétrico, né? Em usinas, na usina hidrelétrica, implantação de usinas. Na área patrimonial também tenho um pouco de experiência, né? E em linhas de transmissão, né? Tendo aí os últimos 4 anos aí trabalhado aí ativamente aí um pouco mais aí no desimpedimento fundiário de 10 mil quilômetros de linhas aí espalhadas aí por esse nosso Brasil, né? É muita coisa, né? É muita coisa. E família? Filhotes? Tem filhotes também? Sérgio é pai da Sofia, do Sérgio e da Louise, né? Casado com a professora Rimena. Ah, que bacana. Três filhos. 3 filhos. Caramba, meu herói. Eu tenho 2. Não é fácil, não, hein? Cada vez mais difícil. Um beijo para sua família aí. A família é tudo na nossa vida, certeza. Né? E o papo que a gente veio conversar aqui hoje, uma das suas especialidades é falar de pré-leilão, falar de pós-leilão para linha de transmissão. Está acontecendo leilão todos os anos, né? Até acho que deveriam acontecer mais, Sim. pela necessidade que a gente tem de linha, né? E eu queria que você começasse a falar sobre pré-leilão. Como fazer um bom pré-leilão? Para que serve o pré-leilão? Tavaroni, a área fundiária num pré-leilão aí de empreendimentos lineares, né? Como linhas de transmissão, a formação do CAPEX fundiário, ele tem a sua importância, né, dentro do negócio, né? As empresas ao bidarem, logicamente, o fundiário, o meio ambiente e toda aquela situação que compõe juntamente com a engenharia é o que vai gerar um determinado valor ali, né? Se vai haver ou não competitividade para a entrada e o ganho, né, do empreendimento, né? Então, a formação do CAPEX fundiário ela é basicamente feita
dentro do estudo de pré-leilão, Uhum. juntamente com as outras áreas, né? Através de um refino de traçado, com um olhar ambiental, fundiário e de engenharia, buscando toda essa viabilidade. Então, nós fazemos essa composição de valores, né? Justamente buscando aí, né, a competitividade na hora do leilão. E entrando um pouquinho mais no detalhe da parte fundiária, vocês mandam a equipe para campo para poder fazer o pré-leilão? Ou é feito só com imagem de satélite? Vocês subcontratam hoje na empresa que você está? Ou vocês fazem internamente? O estudo de pré-leilão, Tavarone, ele é um estudo onde nós buscamos aí chegar ao mais próximo daquela realidade, onde nós, caso estivéssemos adentrando os imóveis que ali serão interferidos pelo empreendimento, né? Então, buscando isso, né, nós temos que se posicionar através de vários tipos de tecnologias e de um processo, de um procedimento, né, para que a gente busque esses valores de forma mais assertiva possível, né? Então, consolidando uma boa base cartográfica, né, buscando um sobrevoo, né, com uma alta precisão, né, visitando pelo menos aí em torno de 50% a 60% deste empreendimento que venha a ser implantado, para que a gente confirme estas informações, né, Loco, obtidas, né? Exatamente. Observamos nas bases, né, oficiais, como IBGE, como o CAR, como o CIGEF, para a estimativa de todos aqueles imóveis ali que compõem aquele eixo por onde o empreendimento irá transpassar, né? Então, isso é muito importante, que somado a isso, né, logicamente também, ali você buscando ali uma vetorização do uso e ocupação de solo, ajuda pra caramba. Ajuda a gente chegar de forma expedita, até mesmo individualizando esses imóveis, né, os valores, para que a gente fique o mais próximo do real e seja o mais assertivo possível, né, dentro, né, da área fundiária, no pré-leilão. Ou seja, o estudo é muito importante. Eu acho que até é um bom substituto ao R5, né? Que é mais superficial, né? Eu diria, né? Qual a diferença do pré-leilão com o R5? Depende da metodologia utilizada, né? Então, enquanto mais tempo eu tenho para estudar e mais minucioso eu for, logicamente, eu vou ser mais assertivo, certamente, né? Então, a nossa norma de avaliações, ela tem um grau de precisão e um grau de fundamentação, onde nós atuamos em busca do valor de terra nua, né? Então, se eu buscar isso por município, se eu buscar isso por áreas homogeneizadas, ou se eu buscar isso por 3 ou 4 municípios semelhantes, né, esse feeling aí vai me trazer valores, né, mais próximos da realidade praticada nessas regiões. Entendi. Né? Então, depende da metodologia adotada, depende por onde também nós estamos passando. O Brasil, ele é muito heterogêneo, né? Então, se você observar o Sul, Demais, observar o Nordeste, tudo, você tem grandes diferenças aí, e essa metodologia aplicada é que vai determinar aí que grau de qualidade, né, você vai ter, né, no tratamento dessas informações e na chegada do preço. Entendi. Quando você fala de CAPEX, o que é composto? O CAPEX fundiário, o CAPEX fundiário, né? O CAPEX fundiário são os valores, né, que nós segregamos para a sua construção, né? Então, os valores a serem investidos ali, que será feita aí a composição do CAPEX total. Então, nós temos aí a determinação dos valores para a terra nua, né? Que depende, como você falou, de região para região, Depende, né? de região para região, depende aí do nível de precisão de fundamentação que você vai buscar, depende do tempo de estudo que você vai ter. Às vezes, dentro da mesma região, pode ter valores diferentes também, o valor da terra é muito mais alto. Exatamente, você tem também, em determinadas regiões, no próprio município, você tem situações bem diferentes, né? Então, avaliação de imóveis é ciência, né? Então, a forma como você aplica também interfere aí no resultado. Então, repetindo, quanto mais precisão, mais refino eu buscar, mais próximo da realidade eu vou estar, né? Então, na composição do CAPEX, você tem aí os valores de terra nua, né? As benfeitorias, né, reprodutivas e não reprodutivas, né?
Imóveis ou plantações, Plantações nas de reprodutivas, animais. exatamente, e nas não reprodutivas aí nós temos aí as benfeitorias, né? Uhum, Casas, uhum, os currais, enfim, a depender, né, da atividade que nós estamos transcorrendo ali. Veja bem, além disso, há de se pensar também nas custas, né? Eu tenho serviços atrelados a todo um movimento que eu vou ter posteriormente no pós-leilão. Eu tenho as custas judiciais, tenho as custas cartoriais, né? Eu tenho a previsão de danos durante o uhum. período construtivo, né? Eu tenho o risco judicial, né? Que são os riscos que transpõem as possíveis condenações trago pelas perícias, né? Passivas ou não de contestação. Então, eu tenho todo um pacote aí que tem que ser previsto daquilo que vai acontecer. Ou Isso seja, é muito difícil, né? estou praticamente montando um projeto e tentando ser o mais assertivo possível. Um projeto de prevenção absurdo, né? Saber o quanto que vai judicializar é um negócio complexo demais, É, né? Apesar que deve ter um histórico referente à região, né? Se eu tenho muito dinheiro, a terra é minha, vai passar uma linha de transmissão, eu vou brigar até com unhas e dentes para não deixar essa linha passar, né? Porque com eu tenho dinheiro, certeza. eu não quero que ela invada minha terra, né? Ju- Vai judicializar com certeza, né? Justamente, Tavaroni, é importante esse ponto que você colocou. Algumas regiões, os históricos de outros empreendimentos, eles podem nos trazer os índices de judicialização, Uhum, né? E também, né, algumas situações do dia a dia ali que são incompatíveis, né? Ou uhum. seja, você ter ali situações onde eu tenho comarcas que tem um déficit de funcionários, né? O judiciário ele tem as suas Claro, deficiências, análise então bem você tem um profunda, né? tempo maior. Então, algumas tomadas de decisões de negócio, eles passam também por alguns acordos, né, junto aos proprietários, mediante ao olhar do negócio, né? Então, essa situação do risco pericial, Uhum, o risco judicial e todo esse custo que envolve as judicializações, logicamente que parte da base dos seus índices, né? uhum. Se aquela região pode me trazer de 20, 30 ou 40% de judicialização, a gente tem que buscar aí historicamente para poder fazer essa previsão de forma mais assertiva. Uma pergunta, Sérgio. Chegamos à conclusão de que o índice de judicialização é muito elevado. Isso o pré-leilão, ele pode dar à empresa que pediu o pré-leilão uma decisão de não participar daquele lote? Ou não? Quando ela pede o pré-leilão, ela já está meio que decidida, o fundiário, ele tem a importância de saber o custo, mas ele influencia num declínio de participação num determinado lote? Pode influenciar? Ele pode influenciar, né? Então, dentro dos estudos de pré-leilão, Tavarone, a gente procura observar todas essas Sim, dificuldades, né? que são Então, muito sérios mesmo, né? exatamente. Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, né, pelas experiências que eu já tive, é muito complexo, Uhum. né? Tanto por a estrutura que se tem, né, de comarcas, de força policial. Então, isso tudo vai compor o pacote que no período construtivo vira como se fosse uma rede de apoio, Entendi. né? Apesar de que ter uma declaração de utilidade Ajuda, pública, né? né, ela ajuda, mas ela não te traz uma garantia de 100%. Muita Uhum. coisa tem que ser, parte de alguma coisa tem que ser bem negociada, Tudo né? que é bem negociado é melhor, né? Exatamente. Então, A gente participa de perto de várias solicitações de pré-leilão e um dos índices que algumas empresas pedem é justamente a a judicialização. judicialização. Acho que também porque esse passivo judicial que fica aí ao longo de anos, né, sem um acordo, sendo corrigido mensalmente, Você acaba com o seu lucro. aliás, corrigido mensalmente, né, isso gera um desprendimento de financeiro muito pesado Sim, para a empresa ao longo dos anos, sim. ao longo da operação. Então, é um ponto importante a ser observado. Eu já até vi uma vez dentro de um cliente nosso, a questão deles falando do estudo pré-leilão quando ele é bem feito, não acontecer às vezes absurdos de coisas que passam, né? Tipo, tem um animal ali que está em extinção, por menor que ele seja, você vai ter que
fazer o desvio da linha, vai não ter tem que fazer o jeito, e desvio. você acaba descobrindo a posteriori, a hora que a área de engenharia já está indo lá para poder fazer a liberação, poder começar a implementar o empreendimento. Cara, isso é um prejuízo absurdo, né? Porque vai atrasar a obra, vai ter que trazer outros estudos, né? É um dos riscos que compõe, né? E a gente volta aqui um pouco ao início da nossa conversa, É, que se eu identifico isso lá atrás, eu já tomo a providência e faço o desvio, né? sim, Então, à medida que eu vou adentrando as propriedades, que eu determino o eixo, a gente pode ser surpreendido. sim. Mas enquanto mais eu estudar, enquanto mais eu for preciso anteriormente, esse risco pode ser mitigado. E falando um pouquinho dos desafios, né? Dos empreendedores, né? Quando vai definir o CAPEX do fundiário, né? Quais são esses desafios? A gente falou alguns deles aqui, né? Exatamente. Tavarone, um dos principais desafios na hora ali no transcorrer dos estudos, né? E ali, posso dizer, na chegada de batida de martelo, né? É a gente avaliar esses riscos, né? Então, veja só, vou trazer um exemplo aqui, uma oscilação de valores, né? De mercado, de valor de terra nua de mercado, diretamente ligados aí a commodities. Ou seja, áreas, por exemplo, com plantio de café. Certo. Né? Você viu que as oscilações bruscas que houveram no preço do café aí ao longo dos últimos Questões anos. políticas, né? E aí, a partir do momento que eu tiro essa fotografia aqui, daqui a 6, 7, 8, 10 meses, quando eu vou outra iniciar o processo de implantação do empreendimento, essa fotografia ela se altera, né? Logicamente, para influência econômica. Então, isso faz com que eu oscile o meu CAPEX fundiário. Porque o proprietário ele vai exigir alguma coisa Logicamente, a mais, né? ele vai exigir o preço da commodity ali no dia. Né? E a gente tem uma fotografia ainda um pouco, não que distante, mas, como é que eu posso dizer? Que ela sofre alteração. Sim. Né? Ela A sofre hora que você alteração. faz o contrato de servidão, você já faz atrelado a esse valor, nesses casos que O contrato de servidão é a fotografia do dia. A avaliação é a fotografia do dia. Só que a minha base avaliatória ela vem um pouco antes. Eu não consigo avaliar naquele dia. Né? Então, é bom a gente diferenciar. Eu tenho aí o preço da saca, no pagamento da benfeitoria reprodutiva, né? E, logicamente, eu tenho ali essa benfeitoria atrelada ao valor, à condição que aquela área me traz. Então, eu tenho uma área mais valorizada, que sofre também essa oscilação. Então, prever isso, às vezes, é um pouco complexo. Você pode aplicar um índice, colocar no risco, né? Mas pode originar um problema futuro aí de desvio de CAPEX. É verdade, pensando no que aconteceu agora, né, desse negócio das taxas que vêm dos Estados Unidos, né, que são uma coisa inesperada, né? Exatamente. Isso certamente vai gerar um impacto para bem ou para mal, né, em alguns setores, e o agro certamente é um dos afetados. E aí você tem um outro ponto, né, que a gente acabou de colocar, que são os possíveis desvios, né, as alterações de traçado também impactam, né? Então, você ter que fazer uma alteração de traçado por algum evento que ali aconteceu após ali, né, aquilo que já está estimado também vai te causar. Ou seja, ou faz bem feito ou você vai ter pepino, né? Você tem que minimizar, né? Tem que fazer bem feito para minimizar. E para minimizar, quais são as práticas, as melhores? O que você faz para minimizar esse problema? Você como um cara que coordena uma área fundiária dentro de uma empresa de linha de transmissão. Tavarone, o tempo de estudo ele é crucial. Né? O tempo de estudo ele é crucial. Assim como também a aplicabilidade das tecnologias, né? E a utilização das bases oficiais atualizadas. Um sobrevoo com um grau de precisão bom para a identificação visual dessas benfeitorias e eu transcorrer uma conferência de campo, também ele é crucial. A intenção sempre é trazer a precisão, né, de uma forma a não prejudicar o empreendimento. Ou seja, só a imagem de satélite às vezes não é o suficiente. Só a imagem de satélite não. Ali a gente tem que, num conjunto, né, de fatores, buscar ali e a aplicação de tecnologia para que a gente chegue aí numa boa estimativa. Assim como também uma boa pesquisa de preço, né, buscando trazer as áreas mais homogeneizadas possíveis, né?
A gente chega até a dividir o pré-leilão em dois. Dependendo do tamanho. Uma linha de 1.000 quilômetros, a gente divide ela em dois para que a gente Minimizar risco, transcorra né? e transcorra de forma mais rápida dentro do prazo que é necessário. O ideal aí, a gente tem um prazo de estudo aí de no mínimo 4 meses, tá? Para que a gente tenha um preço bem formado e uma identificação de interferências, que nós chamamos de interferências de engenharia, bem feita, para que a gente não tenha desvio de traçado. Entendi. Às vezes você tem um aeródromo, às vezes você tem um assentamento, às vezes Uma você área de tem quilombola, né? Área indígena. Exatamente, uma área indígena, uma área de quilombola, e com a pressa você não consegue ter esse mapeamento e você termina, Cara, né, isso é tendo que prejuízo fazer. certo, né? Exatamente. Sabe, são E desvio de 10, 5, 20 quilômetros que aquele pesam estudo muito. de R5, ele não consegue ter essa visão? Ele consegue nos trazer, tá? Ele consegue nos trazer. Mas não é certeza absoluta de tudo. A gente, para eu ter aquela certeza, eu teria que verificar. Fazer o estudo pré-leilão. Eu teria É o que fazer ideal. o estudo de pré-leilão, para eu ter 100% de confiabilidade. Ou seja, né? quem quer recorrer só ao R5 e ok. Quem quer recorrer ao Quem, ok. quem quer fazer um estudo mais... Depende da empresa, depende do CAPEX, depende de tudo, né? Exatamente. E a hora que você vai fazer o estudo, você faz isso internamente ou você subcontrata isso? Você tem... Nós temos uma equipe, né? Certo. Nós temos uma equipe interna, né? Especializada para trazer os direcionamentos e percepções e contratamos um parceiro, né? Para atuar em campo, né? Dentro dessas premissas que nós colocamos. E vocês padronizam, porque pode ser que Exato. às vezes vocês contratam mais de um parceiro que vão fazer para todo mundo entregar igual, né? Exatamente. Então, É ele é importante, padronizado, né? A nossa especificação técnica ela já vai com toda esses direcionamentos que foram colocados. Vocês fazem caderno de preço, fazem tudo ou não? Você deixa o fornecedor trazer o caderno de preço que ele entende que é de mercado? Ele faz o caderno e nós auditamos. Entendi. Uma parte dessa auditoria é a conferência das amostras, né? Então, a gente faz esse trabalho bem minucioso para que traga o valor mais assertivo possível. Entendi. E um ponto de atenção hoje, a gente implementou a geração dos pré-laudos, né? Então, o que acontece? Nós, com todos esses elementos que eu acabei de citar, buscando essas informações, na consolidação, nós buscamos a identificação de todos os imóveis que são possíveis no eixo, principalmente, logicamente, se eles estiverem numa base oficial, certo, como o CIGEF, como o CAR, mais confiável, né? E, em cima disso, nós trabalhamos na geração de um pré-laudo. É um laudo feito de forma expedita, por uma imagem de boa precisão, oriunda do sobrevoo, né? Com a vetorização da ocupação desse solo, né? Essa agregação e a identificação das benfeitorias, né? A gente procura fazer uma geração de valor para aquele imóvel, né? E, logicamente, consequentemente, a servidão. E aí a gente tem uma estimativa mais precisa ali de quanto aquele imóvel. Porque o passo que a gente procura dar, Tavaroni, no pré-leilão, ele já é um passo dentro do pós-leilão. Ou seja, eu já vou ter uma base para que no D+1, após o leilão, eu já comece a trabalhar. Né? Uma base já consolidada. Então, eu já vou ter o eixo com as propriedades já estimado, né? Logicamente, vai ter que passar aí por uma rastreabilidade topográfica melhor, né? Durante o período dos levantamentos em campo, que tem que ser feitos, né? Durante o pós, mas eu já entro com a base mais pronta possível para que eu ganhe o máximo de tempo no pós-leilão. Interessante. Todo estúdio pré-leilão hoje, na empresa que você está, faz isso. Faz assim. O que a gente busca na nossa especificação técnica. Nas empresas anteriores eram assim também? É você que implementa esse tipo de modelo? Ou... Nas empresas anteriores, ao adentrar esses estudos, eles já haviam transcorrido, né? Né? E nos outros que nós participamos, né? Quando eu estive à frente, a gente buscou essa qualidade. A gente falou um pouquinho antes de começar sobre algo que é polêmico e pode gerar algum tipo de desconforto porque envolve empresa, decisão. Eu não vou entrar nesse mérito, mas a gente tem o R5. Tem empresa que decide fazer, cara, eu vou pelo R5, não quero contratar o pré-leilão, e tem empresa que decide, vou contratar o pré-leilão, né? É mais preocupada com os dados.
Quando o pré-leilão fica pronto, pode ser que ele seja diferente do R5. E muitas vezes, na verdade, isso acontece, né? Ou seja, o CAPEX fundiário acaba sendo mais caro, né? Só que por um leilão, eu tenho que ter menor preço, né? Então, eu imagino que o fundiário sempre é pressionado para reduzir preço, né? Para reduzir custo, né? E às vezes, para redução do custo, você acaba se aproximando da realidade do R5, que pode jogar esse risco de redução de custo lá para frente, né? Para a implantação, né? Aí tem que ter um apoio muito forte da diretoria dela entender que isso é importante, né? Que esse estudo que está sendo feito é o que vai trazer a realidade de fato do caso ali para evitar um prejuízo no RAP lá na frente, correto? Ops. Perfeito. A gente tem o R5 como parâmetro, assim como todas as outras áreas têm os Rs, né, colocado pela ANEEL. Esse comparativo com o R5, ele sempre é feito. Sim. O R5, ele é sempre observável. A gente sempre está... Quem faz o pré-leilão, né? Porque tem empresas que não faz, né? Tem gente que não faz, né? Então, a gente observa. Mas eu, com um estudo coordenado de uma forma mais abalizada, né? Com uma lupa mais baixa, Espetacular, né? com um tempo, né? Um lapso temporal muito próximo ao meu D+1, ou seja, eu termino o estudo, adentro o leilão, vencemos o leilão no D+1, né? Eu já tenho aí todo um material pronto para iniciar. Muito mais assertivo, né? Você não vai acertar 100%, mas você vai acertar muito mais do que o R5, né? Certamente. Existem né? estudos de R5 bem feito, Tavarone. Não estou dizendo que é mal feito, não, porque normalmente é mais vezes, expedito, às né? Vezes, Sei lá, né? Exatamente, mas assim, confiar 100% no R5, eu precisaria fazer uma checagem de campo. Certo. Se aquelas informações que estão ali, elas estão aderentes, né? Àquela realidade que ali foi colocada com aquele traçado. Às vezes... as empresas não seguem aquele traçado. Uhum. O traçado ele é diferente. Sim. Né? Então, ele é passivo de parte de um novo estudo. Uhum. Né? Então, também tem isso. O traçado ele estabelece não mais segurança. Exatamente. Né? O traçado não coincide 100%. Entendi. E, às vezes, em fundiário, passar aqui e passar a 60 metros por lado, não é a mesma situação. Sim. Né? Existe uma diferença aí. Por isso que fazer o pré-leilão é muito importante mesmo. Importantíssimo. Eu também concordo. Importantíssimo. Não desmerecendo o R5, que é uma ferramenta que está aí para ser utilizada de fato. Mas até para ser comparado mesmo. Sim, acho com que certeza. é importante. Passado o pré-leilão, você até falou aí, fomos para o leilão, fomos bem, ganhamos. Vem a fase do pós-leilão. E aí? Falando do dia a dia, do desimpedimento fundiário aí, como que funciona? Ganharam. Ganharam o leilão vai ser em outubro, né? Final de outubro, final desse mês, né? Final do mês que vem. Isso. Ganhou o leilão. Vocês devem participar do leilão, provavelmente. E aí? Ao final do estudo de pré-leilão, cerveja, o cronograma... primeira cervejinha para comemorar. No outro dia começa, né? No D+1 chamado. Então, ao final do trabalho de pré-leilão, Tavarone, nós temos aí já o cronograma pronto do pós-leilão. Então, no D+1, nós já chamamos no dia seguinte ao leilão, nós já começamos o trabalho. O cronograma já está feito antes? Já está feito Se ganhar, antes. o cronograma já está definido. E as parceiras contratadas também. Certo. Então, no máximo ali, nos 15 primeiros dias ali, 30 dias de mobilização da nossa parceira. Certo. E aí, a partir dali, nós começamos o trabalho. Ou seja, 30 dias de mobilização, no 31º dia vão a campo. Já começamos o trabalho. Seguindo o cronograma, que vocês que entregam o cronograma, vocês que definem o cronograma. Exatamente, já está atrelado ao pré-leilão. E é importante seguir o cronograma, naturalmente, porque esse cronograma vai estar atrelado ao cronograma de engenharia, de meio ambiente, é tudo integrado, né? De meio ambiente, de engenharia, né? E aquela estigma, nós estamos na sombra da LI, né? Uhum. Então, a licença de operação, né? O fundiário saiu a licença de instalação, o fundiário, ele já tem que ter uma frente apta para a mobilização da construtora. Então, a mobilização da construtora está atrelada à licença de instalação. Ou seja, se o fundiário estiver atrasado, ele que está atrapalhando o processo. Se eu não tiver frente suficiente para a entrada da construtora, o fundiário está atrapalhando o processo. E é por isso que há essa preparação no D+1. Entendi. Para que a gente consiga ali, o mais rápido possível, né, atingir percentuais de liberação fundiária, tá?
no intuito de ter a frente contratual para a entrada da construtora, garantindo segurança jurídica para nossas ações, que é o que é mais importante. E a hora que vocês ganham, a construtora ela já conta quanto tempo assim para falar assim, cara, eu vou entrar em 30 dias não dá, porque O se for cronograma eles querem entrar o quê? Em 60 dias? Não, na verdade, hoje, Tavarone, os cronogramas de... Como nós estamos... A entrada da construtora ela está atrelada aí à licença de instalação, né? Então, você tem aí, a depender do órgão licenciador, a depender do local e a depender do tamanho do empreendimento, você tem aí licenças que giram aí em torno de 18 a 24 meses, 27 meses. Isso depende muito. Só que o grande desafio hoje é que cada vez mais, né, o processo de licenciamento ele vem se simplificando. A gente está vendo aí licenças de instalação saindo juntamente com licenças de operação, né? Os prazos estão sendo trazido para trás, entendeu? E isso pressiona o fundiário a dar aquela frente, né, suficiente para a construtora, pensando como um negócio, né? Então, a gente tem que pensar como um negócio também. Uhum. Então, quanto mais rápido eu entro, enquanto mais rápido eu finalizo aquela obra, mais rápido eu tenho uma energização e, logicamente, visando a antecipação de RAP. Sim. Então, pensando como um negócio, as próprias construtoras hoje, elas estão se aperfeiçoando aí, estão sendo muito rápidas em cima de obra. A gente tem que ter cada vez mais um percentual de liberação fundiária estabelecido, né? Antigamente você via 40%, 50%, você já estava mobilizando construtora. Hoje eu estou mobilizando obra com 85%, 90% de liberação fundiária, né? E buscando sempre 100%. Buscando 100%, para que evite o pleito, né? Em cima dos embargos fundiários aí, pelo fato de eu não ter frente. Então, hoje está sendo feito dessa forma. E aí, há de se pensar como é que a gente, né, fundiário, vai se adaptar a isso. Dentro de um processo que é um processo complexo, sim, né? Que varia de linha para linha. Que tem que trazer uma segurança jurídica, queira ou não. Eu tenho um caminho a percorrer, eu tenho uma documentação básica a gerar, né? E tenho pouco tempo. Essa é o grande X da questão, é o grande desafio. Como eu vou me adaptar a essa normalização, né, dessa antecipação de prazos, buscando uma maior rentabilidade financeira através da antecipação de RAP. E eu digo muito, olhando como um negócio, não como um olhar vitimista. Como eu tenho que... Não pode, né? Como eu tenho que fazer isso. O fundiário tem né? que ser protagonista, não pode ser vítima de nada. Exatamente. Né? Ele tem que trazer solução, né? Então, isso vem acontecendo cada vez mais de forma forte e veemente. Você observa construtoras aí. Nós estamos com a obra aqui em Minas, né? E chegou um pico de obra que eu tinha 40 frentes de serviço. Caramba. A construtora, ela quer entrar, fazer o mais rápido possível e sair o mais rápido possível, né? Impressionante. Então, você imagina isso. Você tem aí uma licença que está saindo cada vez mais rápida. Então, como é que nós vamos nos adaptar a isso? E aí, esse é o grande X da questão hoje. Porque você tem que aumentar muito a produtividade, de fato, né? E tem muito trabalho manual aí a ser feito, né? E hoje em dia, você acaba tendo que ir lá, né? Conversar com o proprietário, né? Não tem jeito de tirar o tete a tete, pelo menos não por enquanto. A gente pode falar um pouquinho mais para frente aqui do podcast sobre tecnologia, o que pode ser feito, como é que você vê isso, né, para o futuro. Mas é um pepino. Como é que o gestor fundiário, o que ele tem que fazer hoje para conseguir entregar isso mais rápido? Existe um tripé aí, Tavarone, muito forte, né? Então, uma equipe coesa, né? Equipe que você fala própria e terceira. Exatamente. Todo mundo tem que estar no mesmo barco. Todo mundo no mesmo barco, né? Então, o primeiro ponto é você ter uma equipe que ela, logicamente, ela seja suficiente, tecnicamente, né? E, logicamente, com o seu quantitativo. Sim. Um tanto de frente assim. Exatamente. Né? E o parceiro, ele tem que ser o parceiro, né? A empresa que presta o serviço, né? O serviço de base do fundiário, aquele serviço que vai da autorização de passagem até
o final do diligenciamento ali, logo ali 3, 4 meses após a operação, né, ela tem que ser uma equipe muito boa, muito bem dimensionada, muito bem comprometida, para que você consiga um resultado com qualidade num curto espaço de tempo. Tem que se trabalhar, eu reforço aqui, a política do ganha-ganha. Né? A relação entre contratado e contratante, essa relação de parceria, ela tem que ser na política do ganha-ganha. Tem que ser uma parceria, né? Tem que ser uma parceria. Então, esse é um cuidado muito alinhado que eu tenho, né? Então, e o último tripé, logicamente a terceira perna dessa cadeira é tecnologia, é sistematização. Eu tenho que pegar todo um processo de governança que a multinacional tem, né? A forma como ela trabalha, a forma como ela tem a governabilidade, a forma como ela audita com base em normas de auditoria e compliance, e trazer isso, formatar isso, para que isso seja aplicado no campo através de um sistema. Né? Então, nós temos aí 1.500 imóveis aí, né? Onde nós iremos fazer uma negociação, onde nós vamos fazer um pagamento, e a digitalização disso, a sistematização disso, isso é crucial para o ganho de tempo. Sim. Se isso não acontece dessa forma, né, você vai ter prejuízo no meio do caminho com relação ao cronograma. Certamente. Né? Então, padronização, planilha, né? padronização de processo, né? Procedimentos, documentação padrão, né? Um processo alinhado internamente da empresa com aquilo que está acontecendo em campo. Você buscar toda essa sistematização com um parceiro firme no campo. Um ou mais, né? Tem que padronizar até por isso, exatamente. né? Porque se for parceiro diferente, cada um vai trabalhar do seu jeito, se você deixar, né? Exatamente. E uma equipe interna, né? Engajada, participativa, especializada, ali, né? Participativa, né? Empolgada, a soma disso é que vai trazer o sucesso aí das liberações dentro dos prazos. E é difícil, né? Porque muito isso difícil. Tudo depende também, né? Eu não diria que é um tripé, mas da linha que você vai fazer, né? Da região, do nível de proprietário que você tem ali, que você vai ter que negociar, da dificuldade, né? Às vezes você bota o melhor negociador ali para ter o melhor contrato possível para ambas as partes e não dá certo, porque a área é complexa, né? É difícil demais, né? Muita coisa pode judicializar, né? São as estratégias que no meio dessa sistematização a gente busca, né, Tavarone? No desimpedimento em campo, né? A gente zoneia as partes mais complexas, ataca primeiro, então tem toda uma estratégia interna ali que a gente busca sempre o lado mais complexo para iniciar, justamente prevendo aí essa problemática de não cumprir o cronograma, né? E às vezes abrir mais de uma frente também, né? Na mesma linha ali, né? Sei lá. A partir do momento que você tem uma construtora aí com 40 frentes, você tem que ter no mínimo 40 frentes liberadas. Você tem que ter várias frentes também, né, de desimpedimento. O acompanhamento, a gestão do projeto em si, de todas as suas etapas, né? Ela tem que ser feita de forma minuciosa e quase que diária, buscando essas evoluções, os entraves ali do dia a dia, e você retirando todos esses entraves para que esse número evolua, para que a coisa ande dentro do cronograma. Então, a sistematização é que nos traz, né? Isso, né? Então, Sérgio, uma pergunta até fora do script aqui. A integração das áreas, né, envolvidas numa liberação. Vou pegar engenharia, o meio ambiente e tal, fundiário. Na prática, ela tem que existir muito bem também, né? Com certeza. E a engenharia, ela fica esperando o meio ambiente e o fundiário levantar a mão e falar assim, ali está liberado, né? Há um acompanhamento direto, vocês fazem reunião de ponto de controle ali o tempo todo, sala de guerra, para saber o que está acontecendo com a linha, porque, sei lá, as empresas que você trabalha, já trabalhou, às vezes está liberando 3, 4, 5 linhas ao mesmo tempo, né? É muita coisa, né? O fundiário e meio ambiente, geralmente, na maioria das empresas, ele trabalha de forma transversal, né? Certo. Geralmente, as equipes de gestão, de implantação, em alguns lugares no meio de engenharia, outra de gestão de implantação, gestão de obra, elas são pontuais por empreendimento. Certo. Né? Então, e o fundiário e o meio ambiente, eles tratam de forma transversal, né? Logicamente, com mais intensidade antes da obra iniciar e com uma intensidade mediana ali durante o período de obra, que é a fase do diligenciamento, né? Sim. Que é a fase de embargo, a fase de acompanhamento de obra e tudo.
Mas hoje temos aí reuniões, as equipes fazem quase que diárias, né? Principalmente durante o período de obra, devido aí às eventualidades que a obra traz, né? Durante o seu dia a dia, né? Você está com a obra dentro do quintal do proprietário, né? Então, isso tem que ser muito bem acompanhado, muito bem dimensionado. A pessoa de contato é o fundiário ali, A pessoa de contato direto é o fundiário, né? Então, juntamente com o time de fiscalização de obra, se revezam ali nesse apoio ali com relação às insatisfações que acontecem, né? Para uma solução rápida. O ideal é que o embargo fosse tirado no mesmo dia, né? Sim, claro. Fosse resolvido. E enquanto mais ele se estende, mais ele atrapalha o cronograma de obra. Então, isso tem que ser muito bem observado, muito bem dimensionado, muito bem acompanhado para que a gente não seja surpreendido. Né? Sem pessoas boas e sem sistema, isso é praticamente impossível. E aí são os gargalos que você já está colocando na mesa, né? Então, recentemente, você observa aí que as construtoras elas estão criando escolas. Né? Eu ouvi falar Exatamente. muito disso. Estão criando escola, elas estão gerando mão de obra qualificada. Então, elas já estão um passo à frente. Elas vão continuar com 40 frentes de serviço qualificadas ali para fazer o trabalho delas. E se nós, do Fundiários, não olharmos para isso, né, como é que nós vamos acompanhar? Nós não podemos virar o gargalo. E pensando no negócio, a gente tem que... Pensando nisso, o que o fundiário pode fazer para se unir, para conseguir gerar mão de obra também? Tavarone, eu deixo aqui uma reflexão hoje, né? Tem muita gente boa no mercado, certo. tá? Eu queria deixar isso bem claro, conheço muita gente boa, já ouvi falar de muita gente boa, né? E o problema é que nós temos pouca gente, né? Então, essa mão de obra, ela está cada vez mais escassa. Ela está ficando cada vez mais escassa, até mesmo porque os dinossauros também estão encostando, né? É verdade. Tem alguns que não querem encostar, não. Que não querem encostar. Estão quase ali. Então, a tendência é que essa mão de obra ela vai diminuindo. E conversando com alguns parceiros comerciais, eles abrem as escolinhas internas deles, né? De fundiário. Pega uma pessoa e vai trabalhando a pessoa, o crescimento técnico da pessoa para poder atender. Mas isso continua ainda sendo um gargalo. Sim. Né? Isso continua sendo um gargalo. A gente tem dificuldade de contratar profissional, exatamente. não é fácil. Então, quando acha um bom... Esse é um ponto que nós vamos ter que atacar de forma muito, muito precisa. Eu acho que tem que se olhar para isso. Um outro ponto, Tavarone, que é mais de reflexão. Será que nós não estamos fazendo fundiário como fazíamos há 20 anos atrás, há 15 anos atrás? Eu entendo que o processo fundiário ele é a construção da segurança jurídica para eu remunerar, né, o proprietário, ou de uma forma contratual, ou através de uma escritura pública. Né? Ela constrói uma segurança jurídica para o ajuizamento, em caso, né, de problema, né, de uma situação que não houve acordo entre as partes. Né? Então, um terceiro vai definir sobre esse acordo, né, e o valor desse acordo, através da perícia. Mas, se você observar, a pergunta fica no ar. O que a gente pode olhar para esse processo fundiário, onde a gente pode simplificar ele? Porque, logicamente, a partir do momento que você olha para situações onde as definições não estão na nossa mão, né, que é uma determinação judicial, que é um prazo judicial, que são regidos por lei, que é um prazo cartorial. Mas onde é que eu posso ganhar tempo com qualidade de segurança jurídica? Essa é a pergunta. Como é que eu posso fazer essa aplicabilidade? Eu tenho um processo fundiário mapeado. Eu tenho uma avaliação que está cada vez mais automatizada, beleza? Eu tenho uma análise documental hoje, né, que o robozinho está fazendo. IA tá aí, é o básico que ela faz hoje, né? Então, como é que eu pego o lead time de tudo isso e consigo compactar no mais rápido possível? E aí vem aquela colocação que você fez. No Rio Grande do Sul, já trabalhei em linhas que eu tenho 7 imóveis por quilômetro. No interior da Bahia, eu tenho um imóvel por quilômetro. Então, eu começo ali a me adaptar às situações dentro da regionalidade que o país tem, para eu trazer prazos distintos.
né? Então, A tecnologia ela tem que ser até adaptável, né, para poder exatamente. atender essas diferenças, né? Exatamente. E também há de se pensar do processo em campo, Tavarani. Como é que esse processo ele é formatado em campo? Quem entra na frente, rastreando divisa? Quem entra atrás, fazendo levantamento físico? Será que eu não deveria trabalhar por processo? Uhum. Né? Será que eu não estou acumulando todos os processos em um cidadão só? Logicamente, o material humano sempre será importante. Sim, Eu acho que o mais importante de todos, eu tá? também acho. Ele pode Então, estar em campo fazendo alguma coisa ou exata, pilotando a tecnologia de algum lugar que não seja no campo, exatamente. né? Será que esse modelo ele precisa melhorar um pouco para acompanhar? Logicamente que ele vai ter um ponto de equilíbrio. Tem uma situação que eu não vou conseguir Sim. mais ganhar tempo, né? Então é essa reflexão, né, no pós-leilão que a gente tem que fazer, porque o processo fundiário do pós-leilão todos os parceiros fazem, todas as empresas fazem. Que flexibilizações as empresas podem ter internamente, aliada ao seu jurídico, aliada às novas decisões judiciais, que a gente pode trabalhar, né, tendo a norma só como um abalizador. Né? Uhum. Então, são reflexões que eu deixo, né, deixo a mensagem, porque são coisas que, pelo menos, eu já estou começando a pensar em um novo modelo. Né? E os nossos parceiros de campo, será que eles estão pensando nesse novo modelo? É difícil. Né? Assim, hoje a tecnologia está aí para isso, né? E cada vez mais a IA está aí para isso, né? Tem muita tarefa que pode ser automatizada. Será que um Muita. levantamento de campo eu não consigo transmitir ele no mesmo dia para a base, Pois é. para que ele gere um laudo, para que em 24 horas eu gere uma análise documental, né, para me trazer aquela segurança jurídica? Será que eu não consigo estabelecer isso e ver que ferramentas eu consigo aplicar? Olho os gaps e vou moldando até chegar nesse modelo. Eu acho que sim. Né? Eu acho que sim. Acho que tem que começar, né? Acho que o ponto primordial aqui é as empresas se unirem para tentar fazer um ganho em escala. Porque você reduz risco, inclusive, com a pessoa física, né? De ter que ir no campo fazer alguma coisa, né? Que continua sendo imprescindível. A relação humana no fundiário, como que ele não ela vai vai... lá negociar com o proprietário, não né? tem... Você vai mandar um drone lá, um não robozinho dá. negociar com o proprietário, vai levar bala, né? Isso. O robozinho. O que eu consigo otimizar... Acho que hoje em dia ainda vai, né? geralmente acontece. O que eu consigo hoje é olhar para algumas situações e otimizá-las Sim. com essas ferramentas. Também acho. A relação humana, Acho que não dá ela para não tirar. vai, eu também concordo. ela não vai acabar e Eu nós vamos concordo. precisar cada vez mais, né? Porque eu estou ali 11 meses, 12, 15, 20 com a obra, eu vou estar me relacionando ali todo esse tempo. O estudo de pré-leilão, acho que usando tecnologia, né? Vocês usam imagem, aerofoto, né? Será que não dá para pegar essa aerofoto e já fazer uma avaliação automatizada, literalmente, né? Vocês devem estar fazendo alguma coisa lá dentro da ISA, né? O que acontece é com esse olhar, né, que você está colocando aí, que a gente está buscando, em cima da imagem, fazer um pré-laudo para que eu tenha, durante o meu pós-leilão, apenas uma confirmação daquilo. Perfeito. E um ajuste fino. Perfeito. Que é totalmente diferente de eu entrar do zero. Perfeito. Aí eu já ganhei tempo. Né? Então, são em pequenos detalhes dentro do processo que você passa a ganhar tempo ali. E o tempo E enorme, aí né, você na consegue acompanhar né, a evolução aí do cronograma em cima das outras áreas. Porque, como eu digo, é pensar como um negócio. Né? É pensar como um negócio. Literalmente. Pensando que você está atrapalhando o próximo que vai entrar ali, você tem que ser mais rápido possível para poder agilizar esse processo. Logicamente que essa rapidez, essa automatização, esse pensamento, ele me traz mais competitividade. Quem sair na frente nisso tem um grande ganho, né? Nos leilões, quem são fornecedores em conseguir novos contratos baseados em muita tecnologia. Esse racional colocado aqui, Tavaroni, ele tem que estar linkado com o parceiro. O parceiro tem que estar na mesma página. E esse pode ser um grande desafio aqui, mandando um alô para os parceiros, né? Manda alô ali para a câmera, para a sua câmera ali. Mandando um alô para os parceiros aqui, a gente tem que se adaptar o mais rápido para essa realidade. O fundiário, ele tem que... literalmente, o que a gente está fazendo aqui é tentar dar esse protagonismo para ele, né?
mostrar para as outras áreas da empresa a importância dele, né? Às vezes, no dia a dia, a gente não vê, né? Fundiário, às vezes, é olhado como, putz, lá vem uns caras chatos ali que fazem tudo errado e vão atrasar minha obra, né? Geralmente tem esses tipos de pensamento que são paradigmas que a gente busca quebrar É. no dia a dia, né? E a gente tem, sendo parceiro, né? Tem alguns colegas, na primeira temporada que a gente fez o podcast, tem um colega que participou, ele chama Lucas, que ele fala, o fundiário tem que ser protagonista, porque na prática, quem pisa primeiro na terra é o fundiário e quem pisa por último é o É fundiário. o fundiário. Se ele não é visto como ele deve ser visto, a probabilidade de dar tudo errado é muito grande. Porque o trabalho que ele faz é essencial para o sucesso do empreendimento. Assim como a engenharia, óbvio, como o meio ambiente, sem licenciamento não tem empreendimento. Se a engenharia fizer uma instalação de uma torre de forma equivocada, é pepino, rápido vai para o saco também. Mas a gente tem que trazer esse protagonismo, sim. A pessoa do fundiário ela tem que se sentir importante desde o início, né? A gente, como trabalha com empresas até de outros setores, né? Não só do setor elétrico, a gente já escutou de cliente, pô, ajuda a gente a trazer o protagonismo, a ser protagonista aqui dentro da empresa, para que as pessoas, que a alta gestão nos vejam como algo importante dentro da empresa. E é muito comum que as empresas não veem isso, né? Assim, acho que está mudando isso com o tempo. Sim. Acho que com o profissionalismo, com a transformação digital, né? Com profissionais mais qualificados. E acho que isso é uma tendência que acho que não tem volta. Mas a gente não pode desistir e tem que continuar buscando outras alternativas para que isso aconteça, A né? atividade fundiária está muito atrelada ao problema, né, Tavarão? Justamente. Só Ela está traz muito, problema, é isso aí. ela tá muito atrelada aos problemas do dia a dia, né? Veja bem, você está aí trabalhando na casa das pessoas. Uhum, Vão acontecer problemas e certamente. insatisfações, né? E isso está vinculado ao fundiário, né? Mas é como você falou, o fundiário é o primeiro a entrar e o último a sair, é quem apaga a luz, É isso aí. né? Eu indenizo ali o restante dos danos e dentro do movimento de operação também a gente ainda continua ali atuando, É verdade. porque a gente tem ali aqueles O tempo todo. resquícios de obra. Mas como é que se diz? São rótulos que foram criados lá atrás, né? Pelo menos hoje eu vejo de uma forma que a gente está saindo um pouco dessa visão, desse cenário, né? Vou dizer assim, tenebroso, vinculado ao problema, né? Mas nós nos procuramos nos colocar como a solução, Perfeito. né? Então, se você olhar pelo viés da solução, né, a propriedade está insatisfeito, né, ele bloqueou, ele brigou, ele foi... Então, foi causado por uma atividade, Uhum, né, de obra, e nós vamos nos deslocar até lá para resolver esse litígio. Então, a gente tem que olhar pelo lado da solução. certamente. Então, trazendo assim bem para a prática do dia a dia, né? Então, esse é um tipo de problema. O outro é quando a gente não tem as frentes liberadas, né? Sim. E é por isso que nós estamos Sim. tratando aqui de o que o mundo ideal é que eu tivesse 100% da servidão liberada Sim, e tratasse só os problemas decorrentes da atividade de obra. Então, todo o nosso pensamento hoje é para que eu chegue 100% mais rápido possível. Sim. Para que eu não tenha, né, não deixe espaço para esse tipo de pensamento, né? Então, é olhar para o lado com viés de solução. Perfeito. Acho que uma métrica interessante é toda vez que tem reunião para tratar de alguma coisa que se refere ao território, o fundiário foi convidado para participar. Ah, não, a engenharia decidiu que o meio ambiente alguma coisa lá e está avisando o fundiário. Está errado, né? O fundiário Tem que ser em estar ali. conjunto, Tem que ser em Tem que ser em conjunto. Acho que conjunto. todo mundo tem que sentar junto e resolver junto, né? Exatamente, tem que ser em Quando o conjunto. fundiário é convidado à mesa, pelo menos convidado à mesa já é Sim. um sinal positivo de que as Sim. coisas estão andando para um caminho correto. Quiçá ele conseguia assumir esse protagonismo e ele montar esta mesa, né, para resolver aqueles problemas como líder de fato, né? Sim, Porque a engenharia tem um orçamento maior, certamente, né? com certeza. Só que um sem o outro ninguém vive, né? O projeto não sai. Sem fundiário você não faz a obra. Justamente. Né? Sem como os problemas do dia a dia do fundiário, eles têm que ser resolvidos e resolvidos rápido. Justamente. Senão você não faz a obra. A gente está chegando no fim. Antes de passar a palavra para você, eu queria te agradecer. Eu sei que hoje em dia é difícil a gente conseguir tempo, ainda mais uma cidade como São Paulo, né? Que só para se deslocar de um lugar para outro, às vezes o trânsito atrapalha um bocadinho, Com né? certeza. Então, muito obrigado. Acho que o público que está assistindo aí certamente está gostando, né? E eu só tenho a agradecer também a presença deles.
sem eles a gente não tem vida no Com sentido de que certeza. a gente está criando conteúdo para o mercado, para quem está assistindo, né? Eu queria que, para terminar, que você, olhando para a câmera, lhe desse o recado que você quiser, seja sobre o estudo de pré-leilão, da importância dele para as outras empresas, não só a que você trabalha, seja da formação profissional que a gente está vendo, está tendo dificuldade de achar profissional, né? Seja algum recado para os fornecedores, fica à vontade, pode dar sua palavra final aí. Dona Tavarone, é o que eu deixo aqui é a reflexão, né, gente, sobre como a gente consegue fazer em menos tempo e com mais qualidade, né? Pega o gancho da palavra que fiz ao final, né? Nós temos que pensar em aplicar tecnologias, investir em pessoas, Uhum. né? E tentar contornar os prazos que não estão no nosso controle. Isso é uma realidade que vai bater a porta de todos, porque é trazer a visão do fundiário como solução, né? Trazendo aí, dentro de toda essa gama de tecnologia que temos aí, essa solução esperada aí, para que a gente conseguisse resolver, né, as questões voltadas ao desimpedimento o mais breve possível, atendendo assim os anseios do negócio, porque o negócio é Sim, como um todo, sim, sim. o negócio vale para todos, né? E essa reflexão fica, né, tanto para nós que estamos aí ao lado do empreendedor e os colegas parceiros que estão aí nos atendendo aí comercialmente no campo. É muito importante que façam essa reflexão, porque a cada dia que passa está ficando mais complexo, né? A gente conseguir atingir prazos. Então a gente precisa pensar fora dessa caixa. Perfeito. Obrigado. Pessoal, mais uma vez agradeço para vocês que estão assistindo, escutando o podcast. Vocês que ficaram até o final aí, um grande abraço, muito obrigado. Espero que tenham gostado e daqui a pouco a gente vai para um próximo episódio dessa segunda temporada. Tchau, tchau.